Eu sou Agno Santos, publicamente conhecido como Agno Blackhead. E atualmente eu tenho o maior canal da barbearia brasileira. Porém, hoje eu vou fazer um conteúdo um pouco diferente para vocês. Eu estou aqui juntamente com a minha família para falar um pouco das nossas origens. Olá pessoal, eu sou Agno Santos, sou publicamente conhecido como Agno Blackhead, muitos já me conhecem. Eu sou hoje um dos maiores digital influencers da barbearia, mas nem sempre foi assim. Nesse vídeo a gente vai contar um pouco da nossa história, tá? A gente vai contar um pouco do que a gente passou, das nossas origens e a gente vai explicar tudo que a gente passou para conseguir estar aqui hoje. A gente não é de classe média, nem de classe média alta, nem nascemos ricos. Pelo contrário, nós nascemos numa situação bem humilde mesmo, entendeu? Bem humilde de verdade, situação que muitos nem sabem que existe. Fiquei sozinha com meus 3 filhos, comecei criando eles sozinho, procurava emprego, não encontrava. Na Bahia, a gente passava muita fome mesmo. Tinha vez da gente ter o café da manhã era banana cozida. E quando a gente achava, e quando a gente não achava, a gente comia era mandioca cozida. Então a gente dava graças a Deus quando encontrava uma raiz de mandioca para a gente tomar café. Era um sofrimento muito grande. Nasci em São Paulo, fui morar na Bahia, né, junto com minha mãe após ela divorciar do meu pai, né? E chegando na Bahia ali, parece que quando eu acordei para a vida, né? Sabe que tem uma hora que a gente acorda, né? Parece que a gente nasce dormindo, né? E chega uma certa hora que a gente abre os olhos, né? E a gente começa a ver a vida, né? A gente começa a se deparar com o pai, né? A mãe. Eu acho que o meu primeiro momento foi um padrasto meu me jogando para cima ali, brincando comigo, né? E acho que foi aquele momento ali que eu acordei para a vida, comecei a decorar pai, mãe e por aí vai, né? O que me faz falar, né? O que é que me faz falar que eu não passaria por cima da Bahia nem de avião? Cara, foi momentos ruins demais, cara. A Bahia foi dolorosa demais para mim. O meu maior pesadelo hoje, eu tô dormindo e o meu sonho é que eu voltei para a Bahia e eu não tenho dinheiro para voltar. Eu não sei porque eu tô lá e eu não tenho dinheiro para voltar. E fugir daquele lugar. Sabe o que é você acordar de manhã cedo assim, você ter que ir na casa de uma pessoa, pegar a farinha emprestado, o café emprestado em outra casa, o açúcar emprestado em outra casa, para tua mãe fazer o café com farinha para tu garantir o café da manhã. O almoço, né? Tu não tem, o jantar tu não tem, então como que vai ser, né? E tu sabe o que é tu se mudar para uma casa onde tu não tem uma janela, tu não tem uma cama, tu não tem um copo, tu não tem um prato, aí tu vai comer onde? Na folha de cacau, tu vai comer na folha de banana, tu vai caçar muitas das vezes aquele ovo gouro, né, pessoal? Para quem não sabe, o ovo gouro é ovo podre. Tu vai arrumar aquele ovo podre ali para tu poder cozinhar e dizer que tá gostoso demais, né? A casa era sem porta, a casa não tinha porta, a casa não tinha janela, a casa não tinha água e não tinha luz. Então, a porta que eu fazia para a gente conseguir ficar nessa casa era com cobertor. E a janela era um plástico que eu colocava. Várias vezes, se tinha um pouco de comida, mas aí eu tinha que pegar aquela comida e dar para meus filhos comer para não dormir com fome. O que eu fazia? Eu dava comida, aquele pouquinho de comida para meus filhos, e eu ia lá, pegava um copo de água, bebia e dormia ali para manter aquela comida lá para meus filhos. Uma vez nós não tinha nada que comer. O dono da fazenda já tinha falado que era pra gente ir embora do lugar. E a gente indo caminhando com a trouxinha nas costas,
querendo achar um lugar, uma fazenda para se alojar, para trabalhar. Nessa época nós trabalhava catando cravo, perto de Ituberá da Bahia. O que a gente encontra na estrada? Um belo de um rato grande. A minha mãe pegou aquele rato morto, sem cabeça, acho que algum bicho matou, comeu sua cabeça, sei lá. E aí a minha mãe falou, se eu fazer, vocês comem? Na hora, penso 2 vezes. Minha mãe já pegou aquele rato, já levou, já conseguiu um outro lugar pra gente ficar. Nós já foi trabalhar no mesmo dia numa casa de farinha. E ali minha mãe já pelou aquele rato, já assou e comi. Mediante essas histórias, quando passam na minha cabeça, quando eu tenho que falar sobre isso, dá um bolo na minha mente, assim, porque, sabe, se cruzam imagens mais imagens, né? Momentos que minha mãe pedindo para a gente poder garantir o almoço, momentos eu pedindo o café para fazer o café com farinha, momentos que a gente só tinha água e a farinha, né? Pegava a água, colocava num prato em modo de se falar, né? Porque uma culha, né? Eu me vi nessa situação de trabalhar, porque para garantir o meu sustento ali. Muitas das vezes eu sozinho garanti o sustento da minha família inteira. Então aquele copo de seringueira, que eu trabalhei muito com seringueira, minha mãe ia na frente cortando a seringueira e eu colocando harmônio, né, dentro dos copinhos, aquele próprio copinho nós usava para comer. Então ali dentro minha mãe colocava água, colocava um salzinho e colocava farinha, né? Aí a farinha coalhava, inchava dentro daquela ali e era o que nós tínhamos para comer. Trabalhava ali destocando manga, colhendo cacau, verdura, e chegava no dia, o café, né? Chegava no dia da gente pegar o dinheiro, eu ganhava R$ 15 por semana, né? Eu ganhava R$ 15 por semana. Então, durante a semana eu fazia planos. Desses R$ 15, eu vou dar R$ 10 para minha mãe e R$ 5 eu vou ficar para eu comprar um brinquedinho para mim, vou comprar um pacote de bolacha creme crack, vou 1 litro de leite para eu comer dentro do leite, né? Aquela coisa de, né? Pô, eu tinha vontade de comer aquela bolacha creme crack, né? Poxa, aquilo era um sonho. Houve uma vez que veio 50 centavos colocado na minha mão e falou, divide, né? Para você e seu primo, na época. Cara, eu danei em chorar. Danei em chorar ali. Porque eu comecei a me perguntar, que vida é essa, cara? Eu quero poder ter uma bicicleta. No meio da semana na escola, meus colegas estavam falando, meu pai falou que quando eu crescer ele vai comprar não sei o que para mim, para eu vai me pagar um curso para eu ser não sei o quê. E eu me vi o quê? Um andarilho, pessoal. Enquanto meu colega estava me contando a história, eu estava viajando na minha própria imaginação, imaginando, e eu, né? Eu me via na beira da estrada andando, uma bolsinha nas costas, uma mochilinha, e perambulando pelo meio da estrada aí, sem saber para onde ir, para onde vou, né? E aquilo me doía demais, cara. Aquilo era sofrimento que não parava mais. Então eu comecei a trabalhar desde cedo. Com 7 anos eu já vendia sorvete na feira. Com 7 anos eu vendia sorvete na feira lá numa cidade chamada Entroncamento de Jaguaquara. Já vendia sorvete. Vendia sorvete nas praças, entendeu? Vendia pastel. Às vezes meu pai vendia pastel, meu irmão mais velho vendia pastel. Quando eles iam fazer alguma outra coisa, eu pegava e ia vender. Então, desde pequeno, e o dinheiro todinho eu dava para minha mãe, para ajudar dentro de casa. Entendeu? Então, desde pequeno eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Daí o meu filho tomou uma decisão. Veio para aqui para São Paulo. Mas aí, meu pai estava aqui em São Paulo, eu tinha acabado de conhecer ele, não pensei 2 vezes, vim embora. Foi a primeira vez que eu tive que desrespeitar minha mãe, porque ela não queria que eu visse, eu tive que dizer para ela que eu vinha, ou eu ia no juiz pegar uma autorização para eu vir. E aí ela viu que não tinha jeito, eu já tinha ali meus 17 para 18 anos, vim embora para São Paulo. Logo em seguida, ela também vendeu tudo lá, não ia conseguir ficar longe de quem estava ali junto com ela. Minha mãe sempre foi agarrada a nós, e até hoje ela é, né? Ela nos vê como se fosse uma criança ainda, né? Que ela tem medo, né? Teme muito por nós, ora por nós o tempo todo, então ela não aguentou, veio embora também. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente teve que... Não tinha o que fazer, não tinha trabalho, a gente teve que catar papelão. A gente teve que catar papelão, catar ferro velho para sobreviver. Era eu e minha mãe em um carro, e meu pai em outro carro, meu padrasto em outro carro, e a gente trabalhando muito. O Agno tinha 11 anos, catando papelão. Para quem não sabe o que é papelão, é tipo um depósito com um bocado de carroça, de geladeira. As carroças é tudo feito de geladeira, com pneu de carro. Então eu tinha que sair 5 horas da manhã junto com o Agno, 5 horas da manhã, para fazer esse serviço aí.
Muita gente criticava nós, muita gente negava um copo de água. Por quê? Porque nós estávamos catando papelão e eles tinham nojo. Tinha vez da gente sair 4 horas da manhã, voltava, era 2, 3 horas da tarde. E o sofrimento, só aquele sofrimento. E eu pedia para Deus tirar a gente dali, que aquilo ali não era o lugar, porque a gente era muito humilhado. A gente chegava num lugar para beber água, o pessoal pegava, cortava um vaso de vinagre, lavava lá de qualquer jeito para dar água pra gente. E muita gente chamava nós de lixeiro, mas tudo aquilo ali era só, parece que era combustível para mim entender o que eu precisava fazer. E eu pegava tudo aquilo, todas aquelas coisas ruins eu colocava na minha mente que eu tinha que mudar isso. Eu consegui a chácara onde nós reside hoje, para que eles vivessem onde eu vivo hoje também. Foi quando a gente estava lá no Prainha, foi quando meu filho ligou, dizendo que o homem aqui estava precisando de um caseiro. Foi quando a gente veio para aqui, para esse sítio, e aqui o Agno começou trabalhando, fazendo curso. Eu conversando com meu irmão, eu descobri um trabalho que dava para me fazer um curso rápido de cabeleireiro masculino na época. Um curso rápido de cabeleireiro masculino na época. Então eu fiz esse curso, com 2 meses, era 4 meses o curso, com 2 meses eu já parei, já brequei, não queria fazer mais, mas eu já tinha aprendido tudo que tinha para aprender, porque na prática eu era esforçado, agora na teoria eu já não gostava de estudar. E aí eu cortando o cabelo num amigo meu chamado Júnior, aí ele falou, pô, não é bom você abrir a sua barbearia, porque eu já tinha juntado dinheiro do trabalho anterior, de ajudante de cozinha, para montar a minha barbearia. E eu trabalhei 1 ano lá no salão do Júnior, para pegar uma experiência a mais e ouvir o que ele tinha para me falar, entendeu? E depois eu montei minha própria barbearia. No começo, eu continuava buscando conhecimento, eu sempre busquei, eu sempre fui um cara que eu nunca me parei assim no tempo, assim, eu nunca parei no tempo, achando que já estava bom o suficiente. Eu sempre buscava mais, sempre queria mais. E aí quando eu abri minha barbearia, eu continuava buscando conhecimento, mas teve uma hora que eu achei que ali estava bom, porque eu estava ganhando bem. Eu tinha dinheiro suficiente para comer aquilo que antes eu não tinha dinheiro para comer, entendeu? Antes eu não podia comer uma pizza, eu não podia comer um pastel, eu não podia comer uma esfirra. Então eu já estava ganhando dinheiro, eu estava podendo comer isso. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar dinheiro para isso, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu já trabalhava numa padaria aqui próximo de onde eu moro hoje. Eu comi tanto que hoje em dia eu não gosto, não enjoei mesmo de tanto que eu comia. Eu queria comer alguma coisa, eu ia, comprava e comia, entendeu? Porque quem passou fome sabe bem o que eu tô falando. Não tem coisa pior do que você passar fome, mano. E aí com isso, eu comecei a ganhar bastante dinheiro, eu meio que parei no tempo. Até eu chegar ao ponto que eu fui fazer o corte num amigo meu e não saiu do jeito que eu queria. Ali eu vi que eu precisava evoluir, eu precisava me aperfeiçoar mais. Então comecei a buscar muito workshop, aperfeiçoamento, buscar na internet. E aí eu vi que na internet não tinha aquilo que eu procurava, que eram os penteados avançados, que era penteadas de 1000, mechas spike, colorimetria, um degradê bacana, não tinha. Tinha muito conteúdo, mas não tinha aquilo que eu estava procurando. Então eu comecei a estudar muito, gastei muito dinheiro, o dinheiro até que eu não tinha na época, para aprender. E depois eu fui lá, peguei e falei, quer saber, eu vou colocar lá, vou fazer um canal no YouTube e vou postar isso, porque tem muito cara que deve estar procurando. E foi aí que começou a bombar, porque era um conteúdo que não tinha. Todo mundo que aprendia, ele segurava, porque ele queria ganhar dinheiro com aperfeiçoamento, com workshop. E eu não deixei o conteúdo guardado. Eu não gosto de dar aperfeiçoamento, eu não gosto de palestrar em workshop, mas eu peguei e dei o conteúdo de graça aqui através do YouTube. Mas muitas pessoas continuavam procurando, então eu criei a área de membros, onde muitas pessoas aí adquiriam muito conhecimento, enfim. E com isso o canal começou a subir muito rápido. E eu estudando, tudo que eu aprendi eu colocava ali e o canal ia subindo cada vez mais rápido. E foi assim que eu consegui se tornar o maior canal da área da barbearia brasileira. Na área da barbearia, o meu canal é o maior no Brasil. E muitas pessoas estavam perguntando a minha trajetória, como que eu consegui chegar aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco para vocês de tudo que a gente passou. Eu coloquei relatos aí da minha mãe, do meu irmão mais velho, que foi, acho que os dois que na nossa família sofreu mais. Hoje eu e Agno, eu costumo dizer que nós somos uma pessoa só, né? Porque desde criança eu costumo dizer que ele mais me amou muitas das vezes do que eu amei ele. Claro que o amor não se compara, tudo é um amor só, mas tudo muito surgiu isso aí por conta dele mesmo. Isso tudo surgiu uma época que nós crianças ali, mediante aquele sofrimento, minha mãe estressada, nós podíamos vacilar um pouquinho, que era pau, né? Então, num momento daquele ali, eu cometi um erro, minha mãe ia me bater, o Agno pequeno, né, criança ainda, chegou, levantou e falou,
para minha mãe, pequeno, uma criança que tinha o quê? Acho que acredita aí, tinha começado a falar, acredito um ano e uns 2 meses mais ou menos, tinha começado a falar, andar há pouco tempo. Segurou o braço da minha mãe e falou assim: mãe, não bate nele não, bate em mim, né? E isso, né, acho que, sei lá, aquele momento, aquele instante, fez eu e o Wagner se tornar um só. Claro, né, apanhamos nós dois, né? Não é igual a televisão, né, que você vê lá tudo bonitinho, né? Com a minha mãe era assim, se meteu, tamo aqui também, né? Vai ele, vai eu. Por isso que eu tô aqui nesse vídeo hoje, para falar um pouco da minha história, porque a minha história tem a ver com a história desse fera aí que vocês vê hoje, né? Muitas das vezes você quer chegar em algum lugar, mas você tá vendo a altura que é esse abismo. Então, pessoal, tenho que dizer para vocês assim, ó, não veja essa altura tão alta, veja uma altura que você pode escalar, que você vai sair. Eu sempre digo assim, ó, sempre que eu tô ao fundo do poço, por algum motivo, algo me levanta. Então acredite nisso também, tá? Claro, você também tem que mexer. Eu nunca fiquei parado, eu sempre fui em busca, sempre corri atrás, eu sempre tentei sair desse abismo, içando uma corda, ou tentando escalar na mão, caí várias vezes, mas eu tô aqui, eu saí desse abismo. Então você hoje que me ouve, você passa por isso ou algo do tipo, você também vai sair desse abismo. Só que não se acomode, queira sair, tá, pessoal? Queira fugir daí, tá? Não se acomode, não aceite isso para você. A gente chegou a um ponto que, graças a Deus, hoje eu posso dizer para vocês que hoje a gente tem uma nova vida, com meus filhos, com meu filho Agno, que está lutando aí por a gente, que luta muito, ele sofre muito para chegar aonde ele está chegando, e ele ainda tem que trabalhar muito. O sol tá aí, e ele quando nasce na manhã, ele nasce para todos. Quando ele se põe no final da tarde, ele se põe para todos. Todos nós temos o mesmo direito, temos as mesmas oportunidades. Bom, no vídeo de hoje a gente mostrou um pouco da nossa história, mostrou um pouco do nosso passado, tá? Eu mostrei um pouco do que a gente passou para mim chegar até aqui, para mim ser um dos maiores barbeiros do Brasil, para mim ter o maior canal do YouTube da área da barbearia do Brasil. Com isso você viu que a gente não tem uma origem, vamos dizer, de classe média alta. A gente é humilde de verdade, tá? Espero que isso dê para muitas pessoas aprender, porque muitas pessoas aí acham que, dependendo de onde você vem, você não consegue evoluir. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, independente da sua origem, consegue evoluir. A gente está gravando esse vídeo aqui para falar para você um pouco do nosso passado, e em breve nós vamos fazer um outro vídeo mostrando que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, que a nossa família vai estar bem, nossa família vai estar bem estruturada, não vai se preocupar mais com o dia de amanhã, e eu convido você para assistir esse vídeo, tá? Só que até chegar lá a gente vai passar por algumas coisas. E eu quero convidar você para acompanhar toda essa nossa trajetória através do meu outro canal, que é um canal onde eu vou mostrar um pouco mais a minha família, eu vou mostrar um pouco mais o meu dia a dia, vou mostrar as minhas dificuldades também que eu vou passar para conseguir chegar lá, e eu quero que você me acompanhe. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição para você acompanhar a gente, você acompanhar a nossa família através desse outro canal, e você está sempre por dentro de tudo que a gente faz, você vai aprender muito com a gente, não só em corte de cabelo, mas também em visão, também em educação, porque tudo que eu aprendi foi graças à minha mãe, entendeu? E com certeza, quando você assistir o próximo vídeo, que você vê que a gente conseguiu, você vai entender tudo que a gente fez, tudo que a gente passou para conseguir estar lá no auge, beleza? Então eu aguardo vocês lá no outro canal, e em breve a gente vai poder dar aquele futuro brilhante para minha coroa, para minha mãe, do jeito que eu sempre imaginei, beleza?